Enfrentar os medos e as incompreensões para dar luz à essência e elevar a consciência. O medo é uma das forças mais antigas e mais poderosas dentro do ser humano. Ele nasce antes mesmo das palavras, antes da lógica, antes das justificativas. O medo surge como instinto de preservação, como reação ao desconhecido, como mecanismo de defesa do corpo e da mente. Mas com o tempo, aquilo que deveria apenas proteger a vida pode passar a aprisionar a existência. O medo, quando não compreendido, deixa de ser guardião e vira carcereiro. E quando se transforma em carcereiro, ele não prende apenas os nossos movimentos, ele prende também o nosso entendimento, nosso afeto, nossa capacidade de amar, e principalmente, nossa capacidade de enxergar a verdade íntima sobre quem realmente somos ou estamos. Por isso, falar sobre medos não é falar apenas sobre fraquezas. É falar sobre as portas internas. O medo é como uma placa dizendo perigo, mas muitas vezes ela está colocada exatamente em frente ao caminho que leva ao nosso crescimento. E isso acontece porque, em muitos casos, o que mais nos apavora não é algo externo, mas aquilo que, dentro de nós, ainda não está iluminado. Aquilo que ainda está em sombra. Aquilo que nós mesmos evitamos olhar, porque nem mesmo sabemos como. E não é por maldade. É por sobrevivência. O ser humano aprende a se proteger desde cedo. Aprende a fugir do desconforto, aprende a mascarar emoções, aprende a fingir força, aprende a engolir lágrimas, aprende a se adaptar ao mundo para ser aceito. A sociedade também educa a pessoa a se moldar, seja assim, não seja assado, não fale disso, isso é feio, isso é fraco, isso é errado. E assim, aos poucos, o indivíduo vai criando personagens para enfrentar o mundo, mas vai perdendo contato com a essência e submetido a uma rotina que acaba sendo alienante. A essência, porém, não desaparece. Ela apenas se oculta. Ela guarda. Ela chama. E para encontrá-la, inevitavelmente, será preciso atravessar o território onde os medos e as incompreensões vivem. Grande parte dos nossos medos se forma porque não compreendemos. O medo e a incompreensão caminham juntos, como dois irmãos que se alimentam um do outro. O que não é entendido vira ameaça. O que não é nomeado vira monstros imaginários. O que não é encarado vira fantasma repetitivo. E o ser humano tem uma tendência natural a fugir do que não domina. Mas existe um detalhe: a vida não respeita nossas fugas. A vida continua nos colocando diante do mesmo aprendizado, repetidas vezes, até que consigamos olhar, entender e transformar. Por isso, muitos ciclos se repetem, repetimos conflitos, repetimos dores, repetimos relações frustradas, repetimos sabotagens, repetimos desistências, repetimos raivas e tristezas. Mudamos de cenário, mas carregamos os mesmos bloqueios. Porque a raiz não foi olhada. A sombra ainda está ali. E sombra não se destrói com luta cega. Sombra se dissolve com luz. E essa luz não vem de fora. Ela nasce dentro. Há pessoas que acreditam que evoluir é nunca sentir medo. Mas isso é ilusão. A consciência elevada não é a ausência de medo, é a capacidade de atravessá-lo com lucidez. Sabendo exatamente do porquê aconteceu dessa forma. Coragem não é não tremer. Coragem é tremer e continuar. Coragem é sentir o desconforto e não fugir. Coragem é admitir fragilidade sem se tornar fraco. Coragem é olhar para dentro e reconhecer: há coisas aqui que eu não entendo, há dores que eu não curei, há memórias que eu escondi, há feridas que eu fingi não ter. É justamente aí que a essência começa a respirar novamente. A verdade é que a pessoa que foge de si mesma vive num labirinto eterno. Pode até sorrir, pode até trabalhar, pode até conquistar coisas, pode até se distrair, pode até aparentar estabilidade. Mas por dentro existe uma parte pedindo socorro, pedindo reconhecimento, pedindo espaço. E quando essa parte não é ouvida, ela se manifesta como ansiedade, como angústia, como raiva, como vazio, como compulsões, como cansaço crônico, como desânimo, como sensação de estar vivendo a infelicidade. E isso acontece porque a essência não se alimenta de aparência. A essência se alimenta de verdade.
Enfrentar os próprios medos não é somente um exercício psicológico. É um caminho espiritual profundo. Porque o medo não é apenas sentimento, é uma frequência. E onde o medo domina, a consciência fica contraída. O ser humano passa a viver numa dimensão estreita, de defesa, de sobrevivência, de alerta contínuo. A mente pensa pequeno. O coração fecha. A visão fica limitada. Quando o medo é enfrentado, algo grandioso acontece, a consciência expande. E expandir consciência significa o quê? Significa sair do automático. Significa deixar de reagir e começar a escolher. Significa abandonar o impulso e desenvolver discernimento. Significa deixar de viver conforme a dor e começar a viver conforme o propósito. Significa substituir o eu preciso me proteger pelo eu preciso me compreender. É neste ponto que muitas pessoas começam a perceber algo essencial. O maior inimigo não está fora. O maior inimigo é a própria cegueira interna. Porque enquanto a pessoa não se conhece, ela é facilmente manipulada por emoções, traumas, padrões, desejos e medos. Ela acha que toma decisões, mas muitas vezes é o medo que decide por ela. Ela acha que escolhe caminhos, mas muitas vezes é a ferida que escolhe. Ela acha que ama, mas muitas vezes é carência e necessidade de validação. Ela acha que vive, mas muitas vezes apenas responde aos estímulos do mundo. O enfrentamento interior devolve a soberania. E soberania é uma palavra-chave da consciência elevada. A essência é aquilo que existe antes dos papéis sociais. Antes do funcionário, pai, mãe, amigo, profissional, religioso, ateu, bem-sucedido, fracassado, forte, fraco. A essência é o que resta quando todas as máscaras caem. Muitas pessoas têm medo disso. Porque se acostumaram a se definir pelas máscaras. E quando alguém se define apenas pela máscara, ela vive com pavor de perdê-la. Porque perder a máscara seria perder a identidade. Mas isso é apenas uma confusão. A máscara não é identidade. A máscara é a adaptação. A essência é a identidade. Dar luz à essência, portanto, é fazer um retorno ao que é real. E esse retorno exige atravessar algumas portas internas. A porta da dor reprimida. A porta do perdão, principalmente o perdão a si mesmo. A porta do reconhecimento das próprias sombras. A porta da responsabilidade pelas próprias escolhas. A porta da humildade de admitir ignorâncias internas. E a porta do silêncio, onde a alma pode falar. É nesse silêncio que muitas coisas se revelam. A pessoa percebe que muitos medos não eram dela, eram heranças emocionais. Medos de rejeição, abandono, pobreza, humilhação, insuficiência. Medos passados por gerações. Medos do sistema. Medos da cultura. Medos injetados pela religião, pela sociedade, pela família. E percebe também que muitos problemas eram apenas desalinhamentos. A vida estava pedindo mudança. A alma estava pedindo verdade. O coração estava pedindo autenticidade. Mas a pessoa insistia em manter a estrutura antiga. A essência não se adapta ao falso para manter conforto. A essência prefere a tempestade verdadeira do que o conforto mentiroso. Elevar a consciência não é se tornar alguém perfeito, iluminado no sentido de superioridade. Não é virar santo. Não é flutuar. Não é deixar de errar. Elevar a consciência é um processo realista, humano e constante. É passar a viver mais desperto. E o que significa viver desperto? Significa perceber seus próprios pensamentos antes de ser arrastado por eles. Significa compreender suas emoções sem se tornar escravo delas. Significa notar seus impulsos e decidir o que fazer com eles. Significa enxergar padrões repetidos e interrompê-los. Significa admitir que há coisas que precisam ser curadas. Significa assumir responsabilidade pela própria vida. A pessoa desperta começa a entender que não está aqui apenas para passar o tempo ou sobreviver até morrer. Ela começa a perceber que a existência é um processo de lapidação da consciência.
E que os desafios, os sofrimentos e as quedas não são castigos, muitas vezes são caminhos pedagógicos, experiências que revelam as partes ocultas. Os medos, por exemplo, são professores severos, mas úteis. Eles mostram onde está o apego, onde está o trauma, onde está a fragilidade. Eles revelam onde a pessoa ainda não confia na vida, onde ainda não confia em si. Mas há um ponto decisivo. Quando a pessoa entende o medo, ela não o elimina com violência, ela o transcende com clareza. Transcender não é destruir. Transcender é elevar-se acima. É entender tanto que aquilo deixa de ter o poder de dominar. No final, a grande verdade é que o ser humano não tem como fugir da travessia interior. Uma hora ou outra, o destino ou a consciência chama. Uma hora ou outra, o mundo externo perde brilho, e o interno se impõe. E nesse momento a pessoa se pergunta: quem sou eu de verdade? E essa pergunta, se feita com honestidade, desmonta as ilusões e abre o caminho. Porque a consciência não cresce com auto-engano. A consciência cresce com lucidez. E lucidez exige enfrentamento. O enfrentamento não é contra o mundo, é contra as sombras internas. É contra o hábito de adiar a própria verdade. É contra o vício de culpar sempre o externo. É contra o orgulho que impede reconhecer feridas. É contra a vaidade de parecer bem enquanto por dentro se afunda. É contra o medo de mudar, de recomeçar, de se reinventar. E ao atravessar isso, pouco a pouco, nasce uma força diferente. Uma força calma. Uma força lúcida. Uma força sem agressividade. Uma força que não precisa provar. Uma força que simplesmente é. E quando essa força nasce, a essência se revela. O ser humano passa a sentir uma paz diferente. Não uma paz artificial, mas aquela paz que vem de estar alinhado consigo mesmo. Uma paz que não depende do aplauso externo. Uma paz que não depende de controle. Uma paz que nasce do entendimento profundo: eu estou me encontrando. Portanto, os medos e as incompreensões não devem ser negados, nem combatidos como inimigos. Eles devem ser encarados como sinais. Eles apontam para onde a luz precisa entrar. E onde a luz entra, a consciência cresce. O medo, quando enfrentado, se torna a porta. A incompreensão, quando atravessada, se torna a clareza. A dor, quando aceita e curada, se torna a sabedoria. E a essência, antes escondida, se torna a presença viva. E assim, o ser humano vai se elevando, não porque virou alguém acima dos outros, mas porque deixou de ser escravo de si mesmo. E isso, sim, é verdadeira evolução. Isso, sim, é elevação do estágio da consciência. Porque o despertar não é uma medalha. O despertar é um caminho. E este caminho começa sempre com um gesto simples e profundo. Olhar para dentro e não fugir. Com isso, tratar o egoísmo e a ganância se torna o primeiro ato, porque ao elevar o estágio de consciência, percebe-se que é necessário desapegar dos sentimentos escravizantes e dissipar de vez o estado de ignorância.